Pessoal, parece que caiu, a gente não sabe o motivo. O que Nós que caímos, aconteceu? hein? Caímos, né? Eu caí aqui, não machuquei não, já levantei, mas... Ainda Você caiu bem. também ou não? Caí, mas não quebrei o fêmur, não. Graças a Deus. Doutor Anderson, então já que a gente mais ou menos encerrou essa parte da fisiorrespiratória, respiratória, o pessoal está entrando de novo aí, né? A gente não sabe o que que houve, porque a minha conexão aqui está ótima. Eu estou no Wi-Fi que está muito bom. Hum. A gente falou da importância da fisiorrespiratória, vou fazer mais uma meia horinha, né? Importância da fisiorrespiratória, que está ali na linha de frente, né? Tudo que vocês estão fazendo, que a Sobrafita está fazendo, isso é muito importante, Você vê né? que ela ganha espaço, André. Você lembra assim, eu vou até fazer uma parte quando o pessoal está entrando, é, Uhum. como cada situação desperta o reconhecimento social de uma especialidade. Isso, Você participou como voluntário das Olimpíadas. a Olimpíada. E aí você viu exatamente o boom que teve a fisioterapia esportiva, o espaço que teve na mídia. Então, assim, é usar do momento para poder conquistar espaço, demonstrar a essencialidade, como você disse. Então, assim, ok, na UTI é imprescindível, mas nos outras áreas somos essenciais, né? E aí é isso que eu... Né? E é isso que a gente vai falar agora. Então, assim, na verdade, fisioterapia é um serviço essencial, né, doutor Anderson? E a gente sabe que teve uma resolução aí, né, que eu gostaria que você falasse, que é a resolução da teleconsulta, né, do teleatendimento, que a gente sabe que pelo Código de Ética do Fisioterapeuta é proibido o atendimento não presencial, mas nesse período a gente tem uma resolução aí que resguarda, né, esse atendimento por teleconsulta, teleatendimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Exatamente. Olha só, o Conselho Federal ele já mantinha um grupo de trabalho estudando as evidências, né, no atendimento telepresencial em fisioterapia, baseado em pesquisas que se tem de outros países, né, e constatações de poder entregar alguma situação, né, alguma entrega de resultado. E aí a gente começou a perceber que aí vinha estudando, vinha amadurecendo a questão de todo o tratamento dos dados, sigilo, de uso de plataformas, os critérios de certificação dessa plataforma. Inclusive, né, tá chegando aí em agosto e com isso vai entrar em vigor a lei geral de proteção de dados. Então, o Conselho Federal já vinha estudando tudo isso. E aí, com a pandemia, é, todo mundo, né? Porque a primeira recomendação que se houve era o seguinte: suspenda atendimentos eletivos. E aí, porque vamos fazer uma quarentena, um distanciamento social de 15 dias. Era essa, né? Assim, na verdade, a gente sabia que não ia ser só isso, principalmente nós profissionais de saúde. Mas Sim, era o tempo esperado para que os gestores pudessem se organizar. estruturar, fortalecer a rede, né? O mapa de saúde para receber a demanda que poderia ser gigantesca. Aí, ó, Né? Então, até Rodrigo o... Vasconcelos, lá de Campinas, mandando um abraço para você. Ô Pois Vasconcelos, o é. presidente Anderson realmente é fantástico, né? Ô Anderson, você é admirado no Brasil inteiro, viu? Não é só em Minas Gerais, não, tá? Você deu uma Ah, alavancada na profissão aí, você é imagina, muito mas assim, ó, admirado. é porque eu tenho apoio de uns amigos como assim, ó, Rodrigo Vasconcelos passou aí, o Sidney O Léo Benedito. Então, isso é Costa, muito. gosta muito de você É, também. Então, se o pessoal da é porque eles não ciência me adora conhecem. você. É porque eles não conhecem eu muito de perto, entendeu? Aí eles gostam, Sabe que você entendeu? não, ele não paga carne de sol quando vai comer com você, não, viu, Rodrigo? Então, você tem Mas que bem, pagar, vamos. porque estamos devendo a carne de sol. Ô Anderson, então você está falando da teleconsulta, e aí é uma pergunta minha, isso é uma resolução. E após a pandemia, essa teleconsulta vai continuar? Isso vai. Vai, pois é, isso que eu ia falar. Quando foi decretada a pandemia, o Conselho Federal teve que correr com a normatização. Então, assim, fez uma resolução rápida, lacônica, assim, sob o ponto de vista de não ter muitos critérios para não gerar óbice, né? Óbice, não gerar um obstáculo para o profissional, uma dificuldade, uma vez que ele não tinha uma plataforma, não tinha assinatura eletrônica, não tinha assinatura digital, certificação digital. Então, assim, e permitiu que ele usasse de qualquer uma dessas plataformas, Zoom, Google Meet, Google Meet, o que ele quisesse, até eventualmente o WhatsApp, desde que ele criasse critérios de documentar isso
atendendo todos os quesitos que já são preconizados pelo Código de Ética, o sigilo dos dados, né? Sim. O cuidado, né, para que isso não extrapole para terceiros, enfim. E permitiu, então, até mesmo um atendimento gratuito, que não era permitido. Você só poderia atender gratuito Familiares. as pessoas que são parentes dos Suficiente. fisioterapeutas ou hipossuficientes financeiramente. Mas, no caso de pandemia, o Código de Ética também prevê que você tem que colocar os seus serviços à disposição da comunidade, cadastro, Perfeito. né? Então, assim, e aí instituiu-se a permissão de fazer teleconsulta para, após você já ter a avaliação presencial, consulta presencial, né? Próximas teleconsultas para fazer o controle evolutivo, o telemonitoramento para você poder orientar e fazer os atendimentos, a orientação de exercício, do que você consegue fazer e fazer teleconsultoria. Né? Sim. Antes mesmo da resolução 516 do COFITO, o próprio COFITO 4, 2 dias depois do decreto, a gente já estava funcionando o nosso plantão 24 horas com especialistas dando suporte 7 dias por semana, ao vivo ali, para quem estivesse lá na linha de frente, seja no enfrentamento direto ao Covid ou outros pacientes assintomáticos, não sintomáticos, diagnosticados ou não, para fazer orientação sob o ponto de vista do manejo mesmo e também de prerrogativas, defesa de prerrogativas. A gente recebia nesse momento, cara, no início, ligação de profissional, mensagem profissional, 2h30 da manhã, 4 horas da manhã, assim, olha, eu estou aqui na equipe, dentro da UTI, o paciente saiu o primeiro teste um exemplo, né? O primeiro teste negativo, só que ele está na UTI Covid, então ele está agora negativo, mas agora precisa da contraprova. E ele ficou aqui 7 dias, porque demorava bastante os testes, né? Ficou aqui 7, 10 dias. E estão querendo que eu tire ele da intubação, leve ele para o leito comum, mas se ele está contaminado, como que eu faço, como que eu não faço? Eu não tenho a full face, como que eu passo para a máscara que eles estão me obrigando? Então a gente tinha assim, a gente tem ainda até hoje, advogado de plantão, fisioterapeutas, né? Então, terapeutas ocupacionais, para dar suporte a esses profissionais numa teleconsultoria. Então a resolução permitiu isso. E aí, depois da pandemia, André, você fala assim, isso vai continuar? Realmente dependemos do Conselho Federal, mas o fato de ele estar estudando isso antes da pandemia já nos Fantástico. sinalizava a intenção dele continuar. Como? Substituindo o atendimento presencial? Claro que não, porque nós estamos vendo que, assim, nós estamos desdobrando para virar youtubers, né? Com os pacientes, orientar, igual os professores estão desdobrando para chegar conteúdo para os alunos, fazer O novo normal agora, né? A gente tem que se facilitação. acostumar. Mas eu acredito que com uma plataforma mais rigorosa, né, com mais critérios, né, de proteção de dados e tudo, de criptografia de ponta a ponta, para evitar a proteção, mas pelo menos o telemonitoramento vai continuar. Acredito, né, não posso afirmar. Por quê? E a gente sabe que isso agrega muito, André, porque quantas vezes a gente orienta o paciente, a gente sabe que o que muda ter sido é alteração comportamental. Né? Perfeito. Não é a gente que muda, é alteração de comportamento. Então, Ativa, assim, né? se você orienta para o paciente e ele não faz, né, uma adesão satisfatória no programa terapêutico, né, prescrito por você, a gente sabe que ele não vai atingir o resultado esperado, pode frustrar, pode projetar isso na sua intervenção. Com o telemonitoramento, você pode somar isso na sua intervenção e, eventualmente, monitorar um exercício, passar novas orientações, mudar a graduação, né, o nível de complexidade, o nível de resistência, enfim. Você pode ir evoluindo por um telemonitoramento, porque aquele modelo de fisioterapia, né, de tratamento em que o paciente vai lá para fazer sessão, detesto o termo sessão, porque fica parecendo que é uma hora, todos os dias, 40 sessões, né? É chato, né? Isso ficou no passado, monótono naquela situação. Tanto que você vê que, assim, abordagens mais dinâmicas, em que tem, e principalmente que você consegue ter uma prioridade melhor, são mais bem aceitas pelo paciente, né? E você tem um atingimento de resultado. O paciente, ele quer resolutividade, ele não quer ficar com você ali. Né? Igual... Um dos métodos que eu mais utilizo, meu carro-chefe hoje, é o MDT, o Mackenzie, né, do Liberado. Vai ter o Rodrigo Vasconcelos, faixa preta lá no Mackenzie. Então, assim, o Mackenzie trabalha com essa estratégia hands-off. Então, o que é hands-off? O hands-off nesse momento está até bom, né? Você consegue aplicar fácil, assim, mais fácil
pelo atendimento telepresencial do que uma técnica hands-on de Exatamente. mobilização, manipulação. E essa estratégia hands-on, ela vai de acordo com o que você falou aí. Quer dizer, o paciente ele é o centro das atenções, né? Ele tem que ter essa postura ativa no tratamento dele. Agora, tem um detalhe, a colega Alice entrou ali, é nossa professora de geriatria aqui, que também é sua área, né? E Sim, se for sim. um idoso, doutor Anderson, que realmente você sente que, né, que você não está conseguindo manter a funcionalidade dele online, o idoso vai ter suas dificuldades, às vezes, com a tecnologia. Aí já pega até um pouquinho da pergunta do Samuel, né? Então, como é que a gente Responder a vai pergunta. lidar com um paciente que não tem esse acesso e precisa do presencial? Né? Então, o idoso que, para manter a funcionalidade, ele tem que ter a presença do físico. E aí vem as cartilhas de orientação, não é isso? Sim, sim. A gente instituiu o comitê de crise nosso no mesmo dia que foi decretada a pandemia, né? Então a gente Exatamente. colocou Maria da Glória, Marcelo Zaga, Juliana Carvalho, Reis, Clarice Pinho Matos, a gente colocou epidemiologista, a gente colocou infectologista, a gente colocou diretoria e começamos a produzir. Um trabalho assim, 24 horas para poder estar entregando informação rápida. E a grande dúvida do primeiro momento era realmente a população idosa, que inclusive eu É falo grupo para de os clientes, risco, né? é um grupo de risco, né? A minha mãe, de vez em quando, fala assim, nossa, é muito tempo, já estou 4 meses dentro de casa, porque logo que começou os primeiros casos, né, meu irmão infectologista falou assim, ó, a senhora está recolhida, né? Deu toque de recolher para ela. Então, assim, então, muito mais que até a própria pandemia da doença, nós tivemos uma pandemia de ansiedade, de pânico, de medo, né, de incerteza de tudo do cenário que a gente estava vivendo. Então, a população idosa que, naquele primeiro momento, foi tida como o principal grupo de risco, hoje a gente vê que tem outras comorbidades, Certo. principalmente a obesidade, diabetes, hipertensão, que né, talvez traz um peso até maior até do que a própria idade, né? O fato é que a idade, estatisticamente, é comum que a pessoa tenha uma doença aguda e uma crônica, essa é a média estatística, né, do perfil epidemiológico desta parcela da população, né, da parcela geronte. Então, assim, a gente viu que os idosos fizeram um receio muito grande, mas, André, como você disse, desde o primeiro decreto do governo federal, decreto 10.292, a fisioterapia foi colocada como profissionais que prestam serviços essenciais. E aí depois, por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha dito que os gestores executivos do Estado e do município, eles têm autonomia para baixar atos complementares ao governo federal nos seus estados e seus municípios, em seus decretos. Se a gente for ver o próprio programa Minas Consciente, que eu exalto ele, mas ao mesmo tempo também tenho críticas, principalmente de ter considerado as macro-regiões do estado. Então, se você Certo. pegar, por exemplo, sul de Minas, que você tem Lavras, Alfenas, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Itajubá, você tem cidades muito grandes, Varginha, Três Corações, todas cidades que têm muitos leitos de UTI, têm poder aquisitivo, e que a epidemia comporta de forma diferente. Então, ele expôs todo mundo. Mas a fisioterapia, ainda assim, no programa Minas Consciente, está na onda verde, está no serviço essencial. Então, você não precisa de fechar. Você não só pode, como deve manter os Sim. atendimentos inadiáveis, os atendimentos essenciais. Aqueles cuidados a mais, né? E aí É eu da acho que importância das cartilhas, né, Ana? dentre as cartilhas que você citou que a gente produziu, a gente produziu para cada cenário, né, ambulatorial, domiciliar, hospitalar, mas a cartilha de atendimento essencial traz em infográfico exatamente essa situação. O paciente aqui vai precisar de manter o presencial como se nada tivesse acontecido, mas as orientações da familiar e cuidador. Aquele que você pode manter presencial reduzido, então menos Certo. encontros presenciais, e fazer telemonitoramento. E aquele que você pode, sim, porque ele tem perfil cognitivo, boa desenho, cooperativo, você vai utilizar técnicas hands-off ou exercícios, né, mais ativos, enfim, para que você possa prescrever e orientar totalmente, integralmente por telepresencial. Então, Perfeito. tudo isso foi orientado por profissional do norte nas diversas especialidades, né? A gente conseguiu chegar até na questão de regras de segurança
para piscina terapêutica. Né? A gente provocou a Bacana. Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, o único nó crítico que a gente tem ainda, mas assim, que equivale a outros ambientes e talvez até mais seguro, porque o ambiente aberto é a ecoterapia, que a gente ainda não construiu, né, as recomendações, né? Mas a gente conseguiu pensar e já ter situações seguras, inclusive baseado nas recomendações, principalmente nota técnica número 4 e 7 da Anvisa, que eu acho que são as que balizam os EPIs para os profissionais, né? Certo. Até para tratamento, por exemplo, de disfunção crânio-mandibular, que o paciente tem que, o fisioterapeuta tem que manipular saliva, né? Porque ele vai manipular pterigoideu, mastério, tudo com manipulação interna, né? Mobilização de musculatura, enfim. Então, a gente conseguiu ter hoje o tipo de proteção para cada complexidade, cada cenário. Então, hoje, Bacana. de certa forma, as coisas acomodaram um pouco e a população já está mais segura. E aí, quando você fala assim, olha, é idoso, mas não só o idoso, como as outras especialidades, começaram a perceber que se ficar distanciado muito tempo e tiver essa solução de continuidade, essa interrupção terapêutica, nós vamos ter prejuízos funcionais. Vamos Isso. começar a instalar contratos de deformidades, ter evoluções sob o ponto de vista neurofuncional, respiratório, dores agudas, pós-operatórios, né, dores que eram crônicas reagudizando. Então, o próprio paciente começou a perceber e sensibilizar até aqueles pacientes neurológicos crônicos que você fazia para manter qualidade de vida, manter uma mínima ADM ali, mesmo que ela não fosse funcional, começaram a perceber que a ausência, aí começaram a sensibilizar que, opa, fisioterapia é importante sim, não é só essencial, como começaram a perceber. Tem frases aí, chavões, que falam, né? A gente só sente falta de uma. Só percebe, né, quando a gente perde, né? Só sente falta quando perde. Então, assim, essa interrupção começou a despertar nas pessoas a falta que a fisioterapia estava fazendo, que a intervenção Perfeito. estava E fazendo. interessante, doutora, que desde o início da pandemia, como você bem falou, na primeira semana ali, vocês já soltaram normas técnicas, cartilhas orientando, dando esse norte para o profissional, não deixando o profissional na mão, né? Então, às vezes o cara está assim, o que que eu devo utilizar? Está lá no site. Aliás, o site do Crefito 4 é fantástico, é um site completo, muito, né, didático. Então, você vai lá, dependendo do atendimento, é só a máscara. Dependendo do atendimento, aí você acrescenta a luva, dependendo do atendimento, se tiver secreção, aí você acrescenta outro. Então, na verdade, essas cartilhas de orientação, elas estão bem escritas lá no site do Crefito, né? Sim, Para sim, orientar sim. o profissional, não é isso? Para orientar, sim, exatamente. A gente foi vendo assim que a Anvisa foi mudando. Eu acho que isso gerou muita insegurança nos profissionais, né? Ontem mesmo a Anvisa soltou nota para alguns casos, permitindo até, principalmente atendimentos que permitem um certo distanciamento, o uso da máscara de tecido, mais 3 camadas, Sim, porque ela considera que a máscara de tecido não é um EPI, ela é de uso da população, mas não é do profissional de saúde. O profissional de saúde teria que entendi. ter minimamente uma máscara cirúrgica. Só que Ah, ela foi orientando, foi alterando o tempo de uso. Então, por exemplo, a máscara cirúrgica vinha pelo fabricante que deveria ser é, 2 horas. Aí depois passou para 4. A N95 tinha um tempo, né? Então, assim, é fato que se ela umedecer, com 1 hora você tem que trocar. Mas hoje a gente já sabe assim, olha, você pode fazer da N95, da né, PFF2, ela semi-descartável, então uso individual, mas se você higienizar no final, guardar no saquinho de papel, deixar secar, isso. você pode utilizar por mais tempo. Então, assim, o capote descartável. Ah, ok, mas você tem aquele capote impermeável, que até com álcool mesmo, você pode higienizá-lo após o uso, reutilizar, porque este material, né, chama de meds, né, esse equipamento todo, principalmente porque teve né, quase que um dumping mesmo. Né? As empresas fizeram um aumento no preço, a questão de oferta e demanda, né? E aí ficou surreal, né? Você tinha capote descartável a R$ 27. Então, É, né? quanto que ia ficar
só o custo do equipamento de proteção individual para você prestar um atendimento domiciliar. Você tem que estar com gorro, sem adorno, máscara, óculos de proteção ou protetor facial, aquele tipo de face shield, mais um capote descartável sobre o seu jaleco, um propé ou retirar o sapato para entrar. Então, assim, o quanto que ia ficar caro isso? Então, assim, a gente foi passando isso. E aí o Arley está colocando aí, desculpa, a gente até meio que superou, mas eu vou só fazer uma complementação. Eu fiz uma live esses dias com o Francimar Ferrari, né, que trabalha muito com a parte de estimulação precoce, né, dentro das unidades de terapia intensiva, com a mobilização precoce nas unidades de terapia intensiva, estimulação de corpo inteiro, enfim. Eu acho assim que o paciente da Covid-19, assim, ok que nós utilizamos desta necessidade de um profissional expert em ventilação mecânica para sensibilizar o gestor da necessidade de contratação de se ter essa situação, né, do profissional, mas a gente não deixou e não pode deixar de lado a mobilização, a parte funcional, inclusive que é a grande chance de perda do paciente COVID, né? Exatamente. Então, assim... Fantástico. Não, a colocação do Arlen, inclusive, é ex-aluno da Unipac, aluno brilhante, um ex-aluno brilhante. Você tem muito aluno bom aí, né? No CREFITO Jovem, inclusive, assim, que proporcionou essa live, né? Daí nós já tivemos a Rebeca, que excelente, tem o Samuel, né? O próprio Samuel, assim, até agradecê-lo, mais do que agradecer você, agradecer os meninos do CREFITO Jovem que proporcionaram aí isso, né? Então, bacana. Eu acho que a gente não poderia deixar de falar da importância que eles têm no CREFITO Jovem e, inclusive, proporcionaram hoje esse bate-papo aqui. São os discentes aqui que fazem a Unipac ser o que ela é hoje. O pessoal é muito bom. Tá? Professor, presidente Anderson e professor Anderson também. O Pilates, que é outra área de atuação da Fisio, né? Lembrar que o Pilates clínico ele é terapêutico, que também é essencial, né? Porque muita gente confunde Pilates com uma atividade física, um fitness, né? Mas, na verdade, o Pilates, ele é uma atividade essencial. Então, fala só um pouquinho para a gente, que vocês também... O Pilates a gente vem desde 2014 tentando alertar o profissional, principalmente a gente brinca assim, o profissional que saiu da caixinha dele, que como nós temos a questão do Pilates poder ser utilizado pelo fisioterapeuta como um recurso, né, de promoção da saúde, da clínica preventiva e promotora, ele também, pela resolução 386, é um recurso cinesterapêutico e mecanoterapêutico. Então, assim, o Pilates, ele, quando utilizado pelo fisioterapeuta, ele tem uma característica clínica. Ontem mesmo eu estava conversando com um promotor de justiça de saúde aqui do estado, porque a gente teve que, inclusive, assim, oficiar alguns municípios e fazer uma interface aí com o Ministério Público, porque assim, alguns decretos municipais pediram para fechar clínicas de Pilates. Se a gente fosse, olha, nós temos duas situações. Nós temos serviços de Pilates, que tem o CNAE, Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, de Pilates e Condicionamento Físico, que é meramente fitness, que é feito por profissional de educação física, e temos o Pilates como um dos recursos do fisioterapeuta, um dos recursos do seu arsenal terapêutico. Então, assim, com a finalidade terapêutica, esse Pilates, porque tem fisioterapeutas que respeita a autonomia, que só utilizam do método Pilates. Só que a gente fala desde 2014 que assim, olha, cuidado para não atuar com Pilates e perder a sua identidade profissional. Certo. Então, assim... fisioterapeuta, né? Então, assim, parece bobeira, mas ele se intitular de instrutor de Pilates, chamar o cliente, paciente de aluno, não ter um prontuário, registrar sua clínica como uma academia, na verdade, porque ao ponto que ele colocava o MEI lá no código de Pilates, é como se ele fosse personal trainer. E aí, assim, era um desvio de finalidade empresarial, como se fosse uma sonegação fiscal junto à Receita Federal. Nós assistimos várias... Renato Chalfun, viu? Várias complicações. Assistiram? Assisti, valeu até ponto aqui. Na TV Crefito 4, né, nosso canal do YouTube,
tem uma palestra que é assim, atue com Pilates sem perder a identidade profissional, que eu ministrei ela no Evidência, no nosso Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas do CRIFT 4, no primeiro Evidência que a gente fez. E aí, assim, era exatamente essa preocupação que eu trazia com o profissional. Então, neste momento, o profissional fisioterapeuta também percebeu, opa, peraí, eu sou diferente, eu posso manter esse Pilates aberto, eu posso manter aqueles pacientes que precisam do recurso terapêutico do método Pilates, né, de eu induzir o método, né, prescrever e aplicar o método com a finalidade terapêutica, né? Então, É, assim, o próprio profissional agora percebeu, falou, ó, eu preciso ser fisioterapeuta, eu preciso ter prontuário, eu preciso de ter indicação clínica desse método, perfeito. Perfeito. né? Presidente, queria também parabenizar o Instagram do Crefito 4. Fantástico, viu? Eu, inclusive, estou pegando Obrigado. algumas coisas lá e usando até como aula. Vocês colocaram lá, por exemplo, até ergonomia no home office, falando, né, dicas do home office, que agora está na moda. A gente tá, é a nova forma de trabalhar como professor também, dar aulas remotas, aulas online. E tudo que vocês postam lá, a gente está atento, viu? Oh, que legal. Eu acho que Fantástico. assim, a nossa rádio, né? A gente tem uma web rádio, André, não sei se você sabe, que Sim. é um programa de sala de espera, né? Para o profissional colocar isso nas suas clínicas, nas clínicas de escolas. Então, assim, crefito4.gov.br/barra rádio funcional. E tem também no aplicativo, né? No Crefito Mobile. Ele consegue também acessar a rádio por lá. São só músicas, né, bem leves, bem aprazíveis, e que trazem nos intervalos de música, não tem nenhuma propaganda, a rádio não tem interesse comercial, né, é uma rádio de uma instituição fiscalizadora, então leva para o paciente dicas de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e despertam no paciente outras possibilidades terapêuticas que ele desconhecia que a fisioterapia tinha alguma interface, né? Então é bastante Perfeito. interessante. Presidente, um colega no grupo do WhatsApp, impressionante, né, Warley? A assistência do Crefito 4. Ô, Warley, eu me lembro, o presidente Anderson se lembra, de ir lá no edifício Maleta e ficar horas lá em 2006 para votar, e a gente já sabia que aquela votação não servia para nada. Hoje não. Hoje eu acho que eu posso falar com certeza aqui, pela maioria dos colegas, que o Crefito 4 nos representa. Isso é muito importante, viu, doutora? Eu sei que você já sabe disso, Não, mas é mas obrigado, é importante a bom. gente Assim, a falar gente, isso, tá? não é muito vaidoso, não, mas sempre gostoso, é motivador, porque é uma abdicação muito grande, é uma dedicação pessoal, né? Muito grande, né? Então Isso, é bom também ter retorno positivo, porque críticas a gente também ouve muito, né? isso. E assim, doutor Anderson, um colega perguntou no grupo aqui de Teoflotone sobre questão salarial. Eu até falei com ele, isso fica muito a cargo dos sindicatos, né? Mas que o CREFIT está sempre atento à carga horária, atento a É. projetos, apoiar projetos de lei, né? Pode falar. Dentro da nossa legitimidade, né, da nossa competência legal, a gente tem feito o que pode. Então, assim, a carga horária, nós temos a Lei 8856, né, de 94, que estabelece a carga horária máxima de 30 horas semanais. Então, nesse sentido, a gente, por ter uma previsão em lei federal, o Conselho tem judicializado com êxito, inclusive, né? 100% das nossas ações nós tivemos adequação, né? E a gente sempre estuda com muita cautela o momento certo de ingressar em juízo para que não tenha redução salarial ou para que não extingua a vaga se é um edital de Certo? concurso, né? Então, assim, nós temos todo um modo operante para que a gente consiga replicar o sucesso nas diversas ações, né? Apesar da incerteza de que é o Poder Judiciário, né? Com as suas diversas interpretações e possibilidades de ativismo. Mas, além disso, dentro da nossa legitimidade, o que a gente pode fazer, assim, é buscar o legislativo para tentar implementar. Agora, realmente, a competência legal exclusiva dos sindicatos para defender realmente as causas ligadas ao honorário, direitos sociais e trabalhistas, né? Então, a defesa do profissional no que tange seus direitos
trabalhistas e sociais é exclusivo dos sindicatos, né? Do Então, sindicato. assim, e aí diferente uma coisa que está ligado à parte jurídica, mas que muitas vezes a gente, por desconhecer, fala assim, mas por que o Crefito não faz isso? É diferente do ente privado, né, de nós, eu, você, o nosso CPF, que podemos fazer tudo o que não tem a lei que proíba ou restrinja, a administração pública, ao contrário, só pode fazer o que tem previsão legal. Então, se, Certo. por exemplo, se eventualmente o Crefito empenhar sua estrutura com desvio de finalidade para fazer coisas que não tem competência, a gente pode anular uma decisão, Perfeito. né? Então, Presidente, assim, a gente vai mais ou menos encerrando, tá, presidente? Só mais uns minutinhos. Então, assim, só voltar nas cartilhas. Muita gente perguntou sobre retorno e tal. Tá tudo lá no crefito4.org.br, né? Então, o retorno com segurança, né? As dicas, orientações de como deve se portar, né? Eu queria aqui parabenizar o Crefito 4, né? Pelos 35 anos, né? Que foi mês passado. Parabenizar esse trabalho belíssimo que você tem feito em prol da profissão, defendendo as prerrogativas profissionais, que realmente a gente estava precisando disso, né? Desse paizão mesmo, que fosse lá, vestisse a camisa, e eu acho que você faz isso porque você gosta da profissão. E eu acho que é uma dica sempre que eu dou para o aluno. Se você gostar do que você faz, você vai longe, né? Então, eu queria que você desse essa dica final para os alunos que estão no primeiro ou que estão no nono ali já. Eu já dei uma dica para o pessoal do nono. Olha aí o tanto de fisioterapeuta respiratório que está precisando e vai precisar daqui a 1 ano, 2 anos. O Hospital Regional está vindo aí. Então a gente tem né, a turma da política aqui da cidade, o deputado Neilando aqui da Unipac tem feito um esforço incomensurável para esse hospital sair. A gente vai ter muita vaga, nós temos uma pandemia em andamento aí que trouxe para a gente essa demanda reprimida do número de profissionais. Tem projeto de lei que vai sair aí desses profissionais estarem presentes nas UTIs, então tem muita, são 16 especialidades, né, doutor Anderson? É isso? Então, eu queria que você desse uma dica aí para isso, quem está isso. estudando, é, Pois é. uma Além dica das para a especialidades, profissão aí. você tem várias hoje possibilidades, né, de atuação. A gente até já despertou isso em algumas revistas para as áreas pouco exploradas. Eu falo que a fisioterapia ainda evoluiu, saiu do modelo biomédico, foi para o modelo de abordagem biopsicossocial, passou né, quando implementamos a CIF, esse olhar mais global da funcionalidade humana, A ciência. necessidade de tornarmos empreendedores, né, e incorporar, entender a nossa atividade, né, a nossa prestação de serviço, mesmo que seja uma pessoa física ou jurídica, mas como isso é um negócio, como isso precisando de investimento, de planejamento, percebemos a necessidade de entregar resolutividade por uma prática baseada em evidências, né, Certo. e agora a questão, inclusive, de nos tornarmos, né, o fisioterapeuta 4.0, mais tecnológico, com implementação da nossa linha de tratamento, linha de cuidado, de uso de apps, de softwares, de aplicativos, né, que vão trazer mais mensurações, mais a própria agregação de valor e de melhoria da qualidade assistencial com o uso da inteligência artificial, sabe, softwares que vão facilitar você fazer a identificação do que tem evidência negativa para que você não utilize, daquele A tratamento pandemia padrão acelerou ouro. esse processo, né, E aí a doutora? pandemia acelerou o processo. Então, assim, e nós temos muitas áreas, se a gente parar para pensar, assim, fisioterapeutas que trabalhem com transtorno do espectro autista, quem são? Que trabalhem com disfunções ortópticas, quem são, onde estão? Visão, né? Fisioterapeutas que trabalhem com disfunção crâniomandibular. Então, assim, são Vestibular poucos. Reabilitação vestibular. Então, assim, nós temos áreas, assim, né, a ser são exploradas. áreas que são muito pouco exploradas, né? Então, o fisioterapeuta começou a perceber que ele não pode mais na onda assim, olha, o que está dando dinheiro? Ah, é RPG, então vamos montar RPG. O que está dando agora? Pilates, vamos montar todo mundo Pilates. Como que eu vou precificar? Ah, eu vou ligar na e vou fazer a média de preço ou cobrar mais baixo porque eu estou começando. Então, que assim,
a chance de dar tudo errado, né, fazer isso, sem conhecer o seu custo operacional. Então, acho que primeiro, assim, é saber planejar, reconhecer o que é valor e, principalmente, entender a importância do contágio social, né, de que ele precisa de Certo. vislumbrar o sucesso de alguém, não precisando de passar por cima da pessoa, mas Feito. espelhando no que aquele faz. Então, assim, o professor André Velano é um grande professor, quero dar aula, quero ser como ele. Como esse cara dá aula? Qual que é a didática que ele utiliza? Como que ele estuda? Ele faz pós, ele participa de congresso, ele faz curso. Vou fazer igual. Então, eu É, não teria um resultado diferente. Né? O fracasso e o sucesso, o único responsável por ele sou eu mesmo. Né? é Você verdade. citou aí o José Liberato. Né? Todo mundo brinca aí, conhece, Que fala. começou na área hospitalar. Na hospitalar, né? Ele introduziu a cardiovascular no país. Então, assim, quanto que é um atendimento dele? Né? É mais de R$ 1.000 e você não consegue vaga. A consulta é 1.400. E aí, assim, no mesmo bairro dele, tem profissional cobrando 100, 150. Então, será Isso. que é a profissão que é diferente para um e para outro? Ou é a forma como que cada um aproveitou sua oportunidade, se empoderou, Perfeito. se tornou autoridade? Então, acho que assim, o aluno do primeiro período é, até o profissional com 10 anos de formado, ele é responsável pela sua carreira. Então, o primeiro período já está desenhando o seu sucesso ou o seu fracasso profissional. Perfeito. É isso aí. Ótima dica. Tem uma frase do Isaac Newton que eu gosto muito, que é o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de os gigantes, né? Então, eu Sim, acho que você tem que realmente pegar todas essas pessoas como referência para você fazer seu diferencial lá na frente. E lembrar o seguinte também, né, doutor Anderson? A gente é ser humano, somos biopsicossociais, a gente não trata de máquina, o ser humano é uma máquina. Antes da gente ser um bom fisioterapeuta, a gente tem que ser um bom ser humano, a gente tem que cuidar da gente também, né, doutor Anderson? Nessa pandemia fica essa dica aí, estamos cuidando dos outros, né, e precisamos cuidar da gente também, para cuidar bem do outro. sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa de é, nos protegermos, né? Não só no manejo clínico, mas também, né, nas nossas idas aos serviços essenciais, no supermercado, na padaria, no banco, enfim. Né? Eu acho que isso é um cuidar da nossa autoestima, cuidar da nosso hábito de vida, alimentação, prática de exercício. Eu acho que a gente tem que agora ressignificar ao mesmo tempo, reorganizar a nossa rotina dentro deste momento em que nós estamos passando. Né? E como eu Vai disse, passar. vai passar. Presidente, fantástico. A gente está muito honrado de sua presença. Agradecer a todos, a Unipac Oficial, a direção, a coordenação, os professores, os colegas que participaram, as perguntas, especialmente ao Crefito 4 pelo trabalho belíssimo que tem feito, o novo Crefito 4, né? Então, parabenizar o pessoal do Crefito Uma Jovem outra pela aqui. iniciativa do seminário online. Agradecer o senhor mais uma vez. Muito obrigado e a gente está te aguardando aqui presencialmente logo mais para você pagar aquela carne de sol que você está me devendo. Ó, vou aí, volto no PAC assim que passar isso tudo. Vou, vou, vou pagar a carne de sol, né? Vou trazer carne de sol. Né? Eu lembro que de uma vez que eu fui aí, que eu saí com os meninos, fui para o mercado, tinha mais. Você estava junto. Além da carne Uhum. de sol, tem outra coisa aí, não tem? Além das A pedras, carne de Maticola, é um sol. refrigerantezinho que tem aqui, Mate cola, mate só tem cola. aqui. É. Então, assim, eu falei do Samuel, não falei da Júlia, A né? Júlia, Então, assim, parabéns, alunos. Samuel e Júlia, alunos brilhantes, né? Agradecê-los, né, pelo convite. É um prestígio poder estar aqui. Me sinto honrado realmente passando essa horinha aí, batendo papo aqui e falando de uma coisa que para a gente nos traz uma satisfação sobremaneira, né? Que é a nossa profissão, é a nossa vida. Eu acho que, né? Eu falo que a fisioterapia não me deu, né, e não me dá só a minha subsistência financeira, a minha qualidade de vida, mas trouxe até família, né? Minha esposa Isso. também é fisioterapeuta, eu conheci na atividade profissional, então assim,
Nós respiramos fisioterapia 24 horas, falamos de fisioterapia. Então a gente fala assim, nossa, vamos passar aqui 1 hora sem falar de nada da profissão, mas a gente sente prazer com isso. Então acho que é o que você disse, a gente vai evoluir se a gente realmente se dedicar com afinco aí no que a gente acredita. Fantástico. Muito obrigado, Parabéns viu? mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, boa noite, bom descanso, doutor Anderson. Imagina, boa noite aí para você. Obrigado, Até mais. Um pessoal. abraço, André. Obrigado.